Uma ameaça que infelizmente tem crescido muito nos últimos anos. Os falsos pedidos de reembolsos de procedimentos médicos. O levantamento da Abrange, a Associação Brasileira de Planos de Saúde, mostra que houve um salto, gente, de 90% nos últimos anos. E a suspeita leva a pensar em fraudes. Eu estou recebendo aqui hoje o Francisco Tavares, que é CEO e gestor de planos de saúde. Chico, obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço, Mônica. É sempre bom estar aqui com você. Então, o que tipo de fraude mais comum que a gente tem em relação aí a esses procedimentos? Perfeito. Então, assim, nós temos identificado diversos tipos de fraude, né? Por exemplo, desde a entrada de clientes em planos de saúde, tá? Quando o cliente, por exemplo, ao tentar buscar a tipologia, né, dos produtos coletivos por adesão, falsifica documentos para comprovar a elegibilidade a uma determinada instituição. Por exemplo, uma associação de estudantes, a gente já pegou casos, inclusive semana passada alguns, né, com documento fraudado da escolinha onde a criança, em tese, estaria estudando, né? Também na entrada a gente tem muito o que a gente chama de não declaração das condições pré-existentes. Então, existe uma regra, né, dentro do plano de saúde onde a pessoa deve declarar as condições de saúde. E muitas vezes elas acabam omitindo algumas questões. Então, esses são os exemplos de fraude na entrada do plano, né? Mas a fraude vai se perpetuando também no uso. Então, por exemplo, na utilização a gente vê reembolso, onde muitas vezes os recibos são emitidos de forma parcelada para poder, né, conseguir angariar um valor maior do plano, reembolso sem que a pessoa tenha feito um desembolso, utilização de procedimentos que não estão cobertos, né, e às vezes até se manipula o código para poder ter a cobertura do procedimento, procedimentos desnecessários e por aí vai. E aí esse número de fraudes, essa situação tem crescido bastante, né? Tanto que é feita agora uma fiscalização. A fiscalização, na verdade, ela sempre existiu, mas aumentou, o que a gente tem feito, né, e no ambiente da saúde tem se falado muito, é intensificar. Porque, de fato, Mônica, o que as pessoas muitas vezes não compreendem é a natureza do mutualismo que está por trás dos planos de saúde, né? E aí, exatamente por não compreender essa natureza, é aquele negócio, né, que a gente fala sempre, o direito de um começa, né, até onde vai o direito de um ou de outro. Então, é importante a gente entender isso, que muitas vezes, por trás de uma fraude, nós estamos, na verdade, desequilibrando o funcionamento da saúde suplementar e, por consequência, gerando uma situação que lá na frente vai resultar em desassistência e outros problemas. Quer dizer, o impacto, né, para os planos de saúde e para a sociedade de uma forma geral que perde muito isso. Eu não estou falando só de dinheiro também, né? Assim, muito bom você ter colocado isso, né? Primeiro a gente tem que lembrar que, por exemplo, um procedimento desnecessário, algo que não é recomendado, pode significar inclusive iatrogenia, danos para a saúde das pessoas. Esse é um ponto, né? E a gente tem que lembrar que até pelo modelo de remuneração que ainda vigora, que impera, que é a questão do pagamento por procedimento, existem fraudes por parte de prestadores, superoferta e assim por diante. Mas, voltando à fraude que a gente está falando de natureza, digamos, mais econômico-financeira, há de se trazer aqui também uma preocupação, porque, veja, no último semestre, o fechamento da Agência Nacional de Saúde, dos resultados das operadoras, e isso é público, tá? Mostrou que 1 a cada 2 operadoras está com resultado operacional negativo. A saúde suplementar nos últimos 6 trimestres teve resultado operacional negativo. Qual que é a consequência disso? A consequência é que ela vai se tornando inviável. E na medida que a saúde suplementar se torna inviável, o Sistema Único de Saúde fica mais sobrecarregado. Então, para onde vai a saúde dos brasileiros? Essa é a preocupação que a gente tem. E as pessoas podem ajudar? Com certeza. Por exemplo, a gente tem sempre alguns canais de denúncia para várias situações. É possível ajudar, Chico? E assim, é importante, sabe, Mônica, porque esse é um assunto bem delicado. Muito, às vezes as pessoas pensam assim, mas... vou fingir que eu não estou vendo, não sou eu, né? Mas é isso que as pessoas têm que ter a compreensão de fato, né? Na medida que a gente é permissivo com isso, todo mundo paga essa conta. Essa conta volta para todo mundo. Um reajuste do plano pessoa física, ele é feito com base no cálculo da utilização. O reajuste pessoa jurídica, ele também vai ser feito com base na utilização daquele grupo específico. Então, o que as pessoas podem fazer? Primeiro, eu acho que todo tipo de fraude, ele deve ser motivo de indignação. A gente deve repudiar isso, né? Existem os canais como a ouvidoria do próprio plano de saúde, o canal de atendimento, a própria Agência Nacional de Saúde, né?
Só um exemplo, Mônica, que eu acho que é muito pertinente para a gente favor. colocar para os nossos telespectadores. Sim. Assim como você falou do aumento do número de fraudes, reembolsos, as reclamações e as NIPs, né, as notificações para intermediação da agência, têm aumentado muito nos últimos tempos. E isso ocorre muitas vezes, claro, porque os planos estão tendo dificuldade de proporcionar acesso. Uma parte dessa dificuldade de acesso se dá exatamente pelo uso indevido, né? Só citando um dado para você, a gente recentemente pegou pelo menos 2 NIPs colocadas por fraudadores. Então, pessoas, notificação de intermediação preliminar da agência de saúde. Então, 2 pessoas recorreram à agência para pedir que a agência intermediasse alguma solução da ANS em prol, né, da pessoa em relação à Unimed Uberlândia, mas eram pessoas que entraram com fraude. Então, veja que absurdo, né? Nossa, é um absurdo, Exato. né? E as pessoas, você falou da ouvidoria, você falou dos canais, a Agência Nacional da Saúde está sempre... Ela também, ela está atenta a isso, né? Tem buscado promover regulamentações. O ponto é que realmente isso tem aumentado muito, né? Então tem que ser encarado com a devida seriedade. Você falou da campanha que está sendo intensificada, de que forma ela está sendo feita? Existe inclusive um site que a Abrange direcionou para isso, né? Que é o Saúde Sem Fraude. Agora eu esqueci a extensão, eu vou mas ver depois. enfim, Saúde Sem Fraude, se procurar no Google vai achar, né? Então tem uma campanha também Todos por Todos, que foi lançada recentemente, onde tem se reforçado esse caráter do mutualismo e essa importância das pessoas entenderem que a utilização justa e correta de um plano beneficia a todos. Vai beneficiar e ampliar para todos, Exato. né? Chico, eu preciso muito te agradecer por ter trazido esse assunto aqui para a gente. Eu que agradeço a oportunidade. E porta sempre aberta. Muito obrigado, tá? Mônica. Obrigado. Francisco Tavares, ele que é CEO, gestor de um plano de saúde aqui em Uberlândia. Tá bom? Obrigada, boa semana, tá, Chico?